Olá, professor Porfírio e colegas. Darei início à nossa exposição sobre a obra A Corrosão do Caráter, de Richard Sennett. Então, assim, para começar, o autor ele estrutura sua crítica ao analisar a história de vida de Henrico e Rico, que são pai e filho. O Henrico, que é o pai, ele viveu sobre a égide do Fordismo, onde foi um período assim, marcado pelo trabalho eminentemente braçal, mecânico e desgastante. Então, assim, isso trata-se daquilo do que o Max Weber classificou como a jaula de ferro da burocracia racional. Então, assim, para quem pergunta o que é a jaula de ferro, para a gente compreender a menção da jaula de ferro de Max Weber, precisamos delimitar com precisão o seu significado sociológico, para a gente entender. Então, assim, o Weber, quando ele falava a jaula de ferro, representa o processo irreversível de racionalização extremada e burocratização que caracteriza a modernidade ocidental. Então, tratava-se de um sistema onde a busca cega pela eficiência técnica, a métrica exata do tempo e as regras totalmente impessoais dominam as instituições, aprisionando a espontaneidade e a liberdade individual em uma estrutura rígida e fria de controle. Aí Weber afirmava, inclusive, que a disciplina militar servia como um modelo ideal de funcionamento para as fábricas sobre essa lógica. Então, assim, apesar dessa rotina árdua e sem glamour, a vida do Henrico ela possuía um horizonte temporal, linear e previsível. Então, assim, amparado por uma forte estrutura sindical, ele tinha a convicção do que iria ocorrer no seu futuro profissional. Henrico sabia o percentual dos ajustes, a segurança das suas férias, a garantia de sua aposentadoria. Então, isso tudo ele já sabia, por causa da sua vida ser bem linear, né? Então, assim, o trabalho, embora monótono, fornecia a ele a ancoragem necessária para consolidar os laços sociais profundos e duradouros que o Sennett falava. Então, assim, em contrapartida, que era o seu filho rico, né? Ele representa a transição desse capitalismo moderno para o capitalismo flexível. Então, assim, Rico é um profissional altamente qualificado, graduado em engenharia, amplamente bem-sucedido. E, todavia, sua realidade subjetiva é marcada por uma profunda contradição. Sua rotina é extremamente instável, inserida em um ambiente corporativo onde a adaptabilidade imediata é a regra e os laços de equipe são meramente superficiais. Rico vivencia o paradoxo de uma flexibilidade que, embora lucrativa no mercado, sabota e envenena a sua vida pessoal. Para compreendermos a fundo essa transição, precisamos analisar o conceito de rotina sobre a ótica de Sennett. Historicamente, a rotina foi interpretada de duas maneiras opostas. No século XVIII, Dennis defendia que a rotina do trabalho era positiva, pois criava ritmo e aprimorava a técnica do trabalhador. Já Adam Smith, em A Riqueza das Nações, alertava que a rotina extrema da linha de montagem era embotadora e destruía a capacidade intelectual do indivíduo. O capitalismo moderno vende a ideia que a flexibilização veio para libertar o trabalhador dessa rotina opressiva. No entanto, Sennett demonstra que essa liberdade é uma ilusão ideológica. A rigidez do relógio de ponto foi substituída por uma nova janela de ferro, tecnologia. O controle eletrônico e o monitoramento de metas em tempo real. O trabalhador contemporâneo, muitas vezes atuando em regime de home office, acredita ter controle do seu próprio tempo, mas na realidade ele perdeu o controle sobre o processo de trabalho. O poder hoje, ele não se apresenta mais de forma visível ou centralizada. Ele se concentra de maneira brutal por meio dos algoritmos, avaliações ininterruptas e metas flutuantes. A flexibilidade corporativa, ela não extinguiu a opressão, ela apenas a tornou invisível e onipresente. Agora, meu colega Matheus demonstrará como essa dinâmica se materializa no ambiente prático
do trabalho. Para ilustrar o impacto da tecnologia e da flexibilidade sobre a cognição humana, Cernett utiliza o fascinante estudo de caso da padaria de Boston. O autor relata que no passado a padaria era operada por padeiros artesanais de origem grega. Eles dominavam fisicamente o processo, conheciam o ponto da massa pelo tato e o calor do forno pelo olfato e possuíam uma identidade profissional consolidada. Anos mais tarde, ao retornar ao local, Cernett encontra uma indústria totalmente automatizada e computadorizada. Os trabalhos atuais não precisavam mais tocar na farinha, eles operavam digitais repletas de ícones amigáveis e simplificados. Este é o cerne do paradoxo moderno. O trabalho tornou extremamente fácil de usar, porém intelectual e inegível para quem o executa. Se o sistema de computadores falhar, os operadores não sabem como produzir o pão manual. O conhecimento prático foi expropriado pela máquina. A consequência direta disso e a desqualificação do trabalho e a superficialidade de sua relação com o ofício. Sem o domínio técnico não há espaço para orgulho profissional ou para a construção de uma narrativa de vida significativa através do trabalho. Dessa forma, a flexibilidade tecnológica corrói o caráter ao esvaziar a atividade humana de seu sentido real. O professor pediu para a gente fazer uma conexão cinematográfica, né, com o filme do Lobo de Wall Street, do Leonardo DiCaprio. Então, assim, eu assisti o vídeo, né, e eu percebi que para ilustrar o extremo patológico desse processo, que o Cernett falou, o protagonista Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, ele encarna de forma cirúrgica o ápice da corrosão do caráter descrita pelo Cernett. Então, assim, Belfort ele vive no imediatismo absoluto, do curto prazo, onde o lucro rápido justifica a destruição de casamento, a traição de parceiros e o desgaste de clientes. Então, assim, na corretora onde ele trabalhava, aparentemente a solidariedade, aquele trabalho em equipe, aquela fala dos colaboradores são apenas assim, uma simulação teatral, né, para o enriquecimento mútuo e predatório. Ele é o exemplo perfeito de como a obsessão pelo capital econômico e social corrói toda a lealdade. Então, assim, a confiança, a responsabilidade, a ética pelo outro. O que restou para ele foi só um indivíduo fragmentado e moralmente vazio, incapaz de estabelecer qualquer vínculo duradouro. Tá o debate interativo, né? A minha pergunta para o Matheus e para o Cauã no capítulo sobre a ética do trabalho, o Cernett formula uma crítica severa ao conceito corporativo de trabalho em equipe. Ele define essa prática como uma superficialidade degradante. O autor argumenta que as equipes flexíveis fingem simular uma comunidade, mas na verdade ocultam as relações de poder por trás da figura de facilitadores ou treinadores. Diante disso, pergunta aos dois: de que maneira o trabalho em equipe atua como um mecanismo de controle e como isso se diferencia da autoridade clássica? Excelente questão, Vitor. Cernett analisa que no modelo fordista clássico, a autoridade era explícita, o chefe era a figura visível do poder e da opressão, o que permitia o surgimento de uma resistência clara, como as greves e os sindicatos. No capitalismo flexível, a dinâmica de equipe dissolve essa autoridade visível. O poder passa a ser exercido pela pressão dos pares. Como o próprio autor exemplifica no caso da fábrica Subaru Isuzu, o grupo monitora a si mesmo. Qualquer trabalhador que demonstre cansaço ou conteste as metas é silenciado pelos próprios colegas, que temem o fracasso do grupo. Portanto, o trabalho em equipe mascara o conflito real e transfere a responsabilidade do controle para a própria base. Complementar a fala do Cauã, destacando o conceito de máscara de cooperatividade que Cernett descreve.
Na equipe flexível, as pessoas precisam simular um consenso constante. Evita-se o debate substantivo e o confronto de ideias porque os laços são temporários. As pessoas sabem que aquela equipe se dissolveram ao fim do projeto. Logo, não vale a pena investir emocionalmente em conflitos reais. Isso gera uma convivência pólida, superficial, onde a falsidade estrutural substitui a solidariedade genuína. Refletindo sobre essa superficialidade das relações, gostaria de propor uma questão ao Vitor e ao Matheus. O lema moderno do "não há longo prazo" exige que sejamos altamente adaptáveis e desapegados, características que Sennett atribui à elite global, o chamado Homem de Davos. Minha pergunta é: como é possível sustentar uma identidade ética familiar e pessoal coerente se as qualidades exigidas para a sobrevivência do mercado são o oposto das virtudes necessárias para a formação de laços duradouros? Essa é a grande tragédia vivida pelo personagem de Rico, Calma. Rico, ele desesperadamente tenta estabelecer uma barreira protetora entre o mercado e sua família, mas ele falha. Ele percebe que as regras do capitalismo flexível, como a disposição de assumir riscos cegos, a maleabilidade extrema e o desprendimento do passado, são corrosivas para a vida familiar que ele tem. Então, a família ela exige estabilidade, compromisso incondicional e construção de memória histórica. E quando o Rico ele tenta ensinar esses valores para o filho dele, ele se sente hipócrita, porque afinal ele precisa demitir colegas ou mudar de cidade em nome da flexibilidade corporativa. O curto prazo do mercado impede a estruturação de uma vida contínua. Perfeito, Vitor. E há outro agravante que o autor menciona: o enfraquecimento de confiança informal. A confiança é um sentimento que requer tempo de maturação, canonizar a mobilidade constante e o descarte de vínculo. O capitalismo moderno promove uma amnésia social deliberada. O indivíduo torna-se um eterno estrangeiro em sua própria comunidade, destruindo de raiz que possa sustentar seu senso de pertencimento e responsabilidade mútua. Para encerrar nossa rodada de discussão, dirijo minha pergunta ao Vitor e ao Cauã. No capítulo final, Sennett aborda o impacto do fracasso e analisar os programadores. Demitindo da IBM em Nova York, inicialmente isolados em sua dor individual, esses homens passam a se reunir em um café através de diálogo compartilhado, constrói suas dignidades. Diante disso, pergunto: qual é o papel da comunidade e do resgate do pronome nós para enfrentar a patologia psíquica gerada pela volatilidade econômica? Essa passagem sobre os programadores da IBM é fundamental, Matheus. O capitalismo flexível privatiza o fracasso, ele faz com que o indivíduo desempregado ou precarizado sinta-se o único responsável por sua ruína, gerando depressão e ansiedade crônica. Quando esses trabalhadores se reúnem no café River Wings, ocorre uma virada metodológica. Ao compartilharem suas narrativas, eles percebem que o fracasso não era uma falha moral individual, mas sim o resultado de uma reestruturação macroeconômica cruel. O diálogo comunitário retira o sujeito do isolamento e devolve a ele a autoria da sua própria história. Isso, Cauã. É por isso que Richard Sennett ele encerra a obra discutindo o pronome perigoso, que é o nós. O capitalismo moderno teme o nós, porque a coletividade gera resistência e solidariedade política. Então, assim, Sennett, amparado pelos filósofos Levinas e Paul Ricoeur, afirma que a verdadeira ética nasce da nossa disposição em assumir a responsabilidade pelo outro, reconstruir comunidades reais baseadas na dependência mútua e no compromisso de longo prazo é o único caminho para frear a corrosão do caráter. Então, professor Porfírio e colegas,
Esta foi a nossa análise crítica, esperando ter contribuído para uma compreensão profunda dos custos humanos do novo capitalismo. Muito obrigado.